Fala pessoal, começando mais uma aula aqui e a gente verificar todos os nossos módulos iniciais já foram finalizados, já aprendemos introdução em ambiente, entrada e saída de dados, variáveis, operadores, expressões, condicionais, estrutura de repetição e função. Esse módulo aqui eu considero como módulo básico, que é lógica de programação. A gente aprendeu JavaScript, né? Mas a gente não aprendeu as diferenciais do JavaScript, para que ele serve mesmo, como que ele é usado na web. A gente aprendeu lógica através dessa linguagem. Qualquer linguagem que vocês forem mexer, vai ser super importante vocês saberem esse conhecimento básico. Talvez vai mudar a sintaxe, vai ter algumas diferenças, mas a lógica sempre vai ser a mesma. Tentem aprender bastante. E essa aula aqui ela é bônus. Se vocês verem, eu nem coloquei ela nesse material. Aqui para baixo, a partir da aula 7, já é o módulo 2. Porém, eu acho muito importante gravar essa e algumas aulas em sequência aqui, que é resolvendo exercícios. Já passei exercício para vocês treinarem cada um dos conhecimentos separado desse módulo. Porém, se vocês vierem no nosso GitHub, que o link está aqui na descrição, e forem exercícios, vocês vão ver que a partir de agora vai ter consolidando conhecimentos. E aqui vão ter alguns exercícios um pouco mais complicados, que eu vou ver se eu faço 3 consolidando conhecimentos ao longo do curso. Onde vão ter exercícios um pouco maiores, não chega a seus projetos finais, porque são bem mais complicados, mas são projetos um pouquinho maiores para vocês testarem a lógica de vocês. Antes de prosseguir para as próximas aulas, recomendo muito que vocês façam essa lista aqui. É super importante para vocês fixarem suas lógicas e verem se de fato o conteúdo das aulas anteriores foi absorvido e você conseguir estudar de boa, ter uma noção para fazer o próximo conteúdo. Mas assim, não se limita a isso, tenta fazer exercícios a mais também para você poder fixar. Recomendo que vocês façam isso daqui e as próximas 5 aulas, essa e mais 4, vão ser mais curtinhas, apenas resolvendo esses exercícios. Lembrando, a lógica de programação ela é muito ampla, então uma solução que você teve para esse exercício pode ser diferente da minha que eu vou mostrar para vocês. Se você fez diferente, mas funcionou esse código, não precisa se preocupar por enquanto. Apenas foque em conseguir fazer o exercício funcional. Eu estou fazendo aqui e já estou disponibilizando um exercício para vocês, né, a resposta, para vocês terem um gabarito oficial caso tenha alguma dúvida. Mas tentem fazer e saibam, a lógica pode sim ser diferente. Então, vamos ao primeiro exercício nessa aula. Que a gente vê aqui é um conversor de tempo. Crie um programa que solicite ao usuário um valor em segundos e converta esse valor para horas, minutos e segundos. O resultado exibido deve ser algo como esse aqui. Então, pausa, não vê o meu vídeo, não tenta ver o que eu estou resolvendo. Tenta fazer e se houver alguma dúvida aí, você volta e verifica comigo. Mas aqui agora eu vou continuar e já vou resolver. Espero que você tenha pausado e feito sozinho. Já estou aqui com o meu Visual Studio Code aberto, né? No meu projeto Aulas, onde eu vou fazer esse código com vocês. E esse projeto ele é muito interessante, né? Vai exercitar um pouco a lógica de vocês. Espero que vocês já tenham tentado fazer. Mas vamos, né, para correção aqui. Lembrando, nas últimas aulas a gente explicou sobre funções. E a partir de agora a gente vai usar com quase todas essas atividades as funções para poder deixar o código mais modular e mais bem escrito. Então, vamos lá. Vamos criar uma função chamada convertTime, né? Ou seja, converter tempo. E nessa função que vai estar o coração da nossa aplicação. Toda a nossa lógica central vai estar aqui. E o que a gente precisa vir como início? O total de segundos. A gente vai receber como parâmetro os segundos que o usuário digitou. E a partir dele a gente vai converter e vamos exibir na tela em hora, minuto e segundos já organizado. Vamos ver aqui? Criamos a função. Aí o que a gente precisa fazer inicialmente? A gente vai converter para horas, minutos e segundos. E uma função muito interessante que não sei quem já estudou a documentação do JavaScript ou né, já estudou por fora aí, mas que é muito interessante a gente vai usar nessa aula é o math.floor. O que essa função ela faz? Ela vai pegar um número e vai arredondar ele para baixo. Então, basicamente, pega um valor redondo. Se ele tiver sido 3.5, vai virar 3. 3.7 vai virar 3 também, porque ele vai arredondar para baixo, para ter um valor exato. Então, a gente precisa desse valor para saber as horas, os minutos e os segundos. Então, vou criar uma constante chamada horas, que ela vai receber esse map.floor. Então, math é uma classe. Quem já estudou programação orientada a objeto sabe. E, para isso, ela precisa ser com M maiúsculo. Então a gente vai dar math.floor, que é uma função. E o que a gente vai passar dentro dela? Basicamente a gente vai ter que pegar as horas totais que vieram, ou melhor, os segundos totais, e vamos dividir ele por 3.600. 3.600 é quantos segundos tem uma hora. Então se a gente dividir
Por isso a gente consegue saber a quantidade de horas. Total seconds dividido por 3.600. Temos a quantidade de horas. E para a gente saber a quantidade de minutos, a gente cria uma const minute, que a gente vai receber também esse mf.floor. O que a gente vai fazer aqui? Total segundos mod 3.600, ou seja, a gente quer o resto agora para saber o que sobrou, né? Ou seja, se dividir por 3.600, a gente vai ter a quantidade de horas, que é exatamente o que a gente fez aqui em cima. E o resto vai ser a quantidade de minutos ou segundos. Então a gente precisa desse valor e recebendo esse valor total, a gente divide por 60, porque, né, para a gente poder saber aí a quantidade de minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Então, já que a nossa base é os segundos, a gente precisa dividir dessa forma. E por fim, a gente vai criar a constante do segundo. Então, seconds. E o que a gente vai receber? O total de segundos mod 60. O resto, dividindo por 60, vai dar a quantidade de segundos finais que sobrou. Então, total seconds mod 60. Pronto. Basicamente, essa é a lógica do projeto. Mas, né, a gente também precisa mostrar para o usuário esse tempo que a gente descobriu e ter um menu para ele poder inserir. Então, é o que a gente vai fazer agora. Vou colocar em forma de alert aqui, em template literal, que a gente já aprendeu. E vamos colocar primeiro segundos, que é o que vai falar aqui no enunciado, que a gente precisa colocar nesse formato. Tantos segundos equivale a tantas horas, minutos e segundos. Então, a gente vai copiar nesse formato. Posso até copiar aqui. Vou colocar. E agora a gente vai substituindo. Então, ao invés de 3.600 segundos, a gente substitui pela variável total seconds equivale a... Vai tirar esse 1 aqui, né? E vamos colocar hours. Vamos substituir esse 0 por segundos. Por minutos, no caso. E por fim, segundos. Beleza. Diminuir um pouco a tela aqui para poder ficar mais fácil de enxergar. E agora a nossa função está pronta. Já está funcionando. A lógica central da nossa aplicação está aqui. O que a gente precisa fazer? A gente vai criar um menu para o usuário poder interagir. Const input na entrada do usuário, registra a quantidade de segundos e com esse resultado a gente consegue, né, antes de mais nada, vou transformar aqui a quantidade de segundos para um number para conseguir fazer o cálculo corretamente. Então, total seconds, lembrando, esse total seconds aqui, ele é um parâmetro, aqui embaixo é uma variável, então está em escopos diferentes. Um funciona só aqui e o outro vai funcionar aqui, que a gente vai passar ali para dentro. Então, pode sim ter o mesmo nome. Vamos converter para número e vamos verificar. Tem uma funçãozinha no JavaScript que chama isNanny, que é para verificar se o valor é nulo ou não. Porque o usuário, se ele tiver digitado nada ou zero, vai estar como nulo. Então, a gente precisa verificar se o que ele digitou não é nulo. isNanny verifica se é nulo. Aí vai passar aqui total seconds. Então a gente não quer saber se é nulo. É se não for nulo, a gente faz a lógica. Então, colocamos no início aqui o not. Negamos, se não for nulo e também o total de segundos for maior ou igual a zero, não pode ser negativo, né? A zero, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai chamar nossa função. Então, convert time passando o total de segundos. Agora, o valor que inserimos aqui vai passar para cá, vai calcular tudo e vai mostrar no alert. Lembrando, isso é porque é um procedimento, né? A gente está exibindo o dado aqui dentro. Se a gente estiver retornando um dado, a gente teria que colocar o alert aqui. Se você ficar um pouco nessa dúvida, vê a última aula de funções que vai ficar mais claro. Se não, né, se ele for algum dado errado, a gente vai colocar um alerta, né, na tela do usuário para ele poder digitar um valor correto. Acabamos o nosso programa. Essa é a lógica, não é muito complicado, mas tem que pensar um pouco, né? E vamos testar para ver se funcionou. Digita a quantidade de segundos. Vou começar com 3.600, que a gente sabe que é 1 hora. E vamos verificar. 3.600 segundos igual a 1 hora, 0 minutos e 0 segundos. Corretamente, e até o exemplo que estava no enunciado. Então, funcionou. Vamos fazer um outro teste aqui. Vou pedir na internet, né? Quantos segundos tem 3 horas e meia, por exemplo. Tem 12.600 segundos. Vamos testar para ver se vai funcionar. Inserimos o tempo. Vai falar, olha, 3.600 tem 3 horas, 30 minutos e nem um segundo. Então, exatamente, funcionando. E se a gente quiser testar esse segundo aqui diferente de 0? É só a gente colocar algum valor diferente aqui no final. Então, vou colocar 5. 3.605. Quando rodar, tem 3 horas, 30 segundos e 5 segundos. Correto?
funcionou o programa finalizado. Então espero que tenha dado para entender. Tentei fazer da forma mais clara possível aqui, mas na próxima aula a gente vai continuar um pouco. Se você não entendeu, dê uma revisada no meu código, tenta dar uma pesquisada e vamos para a próxima aula.